O livro, um produto intelectual, surgiu da necessidade dos povos de guardar o conhecimento e passá-los de geração em geração. É um objeto de enorme valor cultural e histórico, muito importante para a disseminação do conhecimento no mundo. Acompanhe comigo a história do livro. A história dos livros começou há milhares de anos, com a criação da escrita. O ser humano já sabia se expressar de outras formas além de escrever há milênios, como através dos desenhos rupestres nas paredes das cavernas. A sua história, porém, só pode ser registrada a partir do surgimento da escrita, há cerca de aproximadamente 6.000 anos atrás. Como não era capaz de guardar no cérebro tudo o que sabia, o homem aprendeu a escrever, a fim de armazenar tudo o que conhecia e passar todas as informações para as futuras gerações. A escrita surgiu, portanto, para guardar a história do homem. Com o passar dos anos, a invenção de tecnologias possibilitou uma conservação melhor das criações humanas, assim como seu armazenamento. A história do livro é tão antiga quanto a história da escrita. Desde aproximadamente 5.000 anos atrás, já surgiam os primeiros protótipos de livros. O que foi modificado até o objeto livro que conhecemos hoje foi o suporte, ou seja, onde eram colocados o que era gravado a partir das inúmeras inovações técnicas. Antes a escrita era gravada pelos povos antigos, como babilônios, egípcios, gregos, sumérios, entre outros, em placas de argila, cascas de árvores, pedras, madeiras. Posteriormente, o suporte para a impressão dos textos foi o papiro, uma planta mais resistente, pergaminhos que eram de peles de animais, códices que eram manuscritos de madeira, até chegar às folhas de papel usadas nos livros e a era digital dos livros eletrônicos. A escrita originou-se como uma forma de registro na Suméria, durante o 4º milênio a.C., com o advento da escrita cuneiforme, usada para registrar contratos legais, criar listas de bens e eventualmente registrar literatura e mitos sumérios. Arqueólogos encontraram escolas de escribas desde o 2º milênio a.C., onde os alunos aprendiam a arte da escrita, desenvolvida no que é hoje o Iraque. A escrita cuneiforme foi mais tarde nomeada em homenagem à palavra latina cuneus, que significa em forma de cunha. No Egito Antigo, o papiro era usado como meio para escrever, talvez já na primeira dinastia, mas a primeira evidência vem dos livros de contas do rei Neferikare, da 5ª dinastia, cerca de 2.400 anos antes de Cristo. A escrita dos escribas egípcios era chamada de escrita hierática ou sacerdotal. Os egípcios exportaram papiro para outras civilizações mediterrâneas, incluindo Grécia e Roma, onde foi usado até o desenvolvimento do pergaminho. Os livros de papiro tinham a forma de um rolo de várias folhas coladas. O papel foi inventado na China, por volta do século I d.C. Os primeiros livros reconhecíveis da China, chamados Jianse ou Jiandu, eram feitos de rolos de bambu fino e seco, amarrados com cânhamo, seda ou couro. A descoberta do processo usando a casca da amoreira para criar papel é atribuída a Kai Lun, mas pode ser mais antiga. Os textos foram reproduzidos por impressão em xilogravura. A difusão de textos budistas foi o principal impulso para a produção em larga escala. O formato do livro evoluiu, com estágios intermediários de pergaminhos dobrados em estilo concertina, pergaminhos encadernados em uma borda, os conhecidos livros borboleta, e assim por diante. Embora não haja uma data exata conhecida, entre 618 e 907 d.C., a primeira impressão de livros começou na China. O livro impresso mais antigo existente é uma obra do Sutra do Diamante e remonta a 868 d.C., durante a dinastia Tang. O Sutra do Diamante foi impresso pelo método de impressão xilográfica, um método extenuante no qual o texto a ser impresso
seria esculpido na superfície de uma xilogravura, essencialmente para ser usado para estampar as palavras na superfície de escrita. A impressão em xilogravura era um processo demorado, porém comum para a reprodução de textos já manuscritos durante os primeiros estágios da impressão de livros. Por causa do processo meticuloso e demorado, que era a impressão em xilogravura, Bi-Cheng, um dos principais contribuintes para a história da impressão, inventou o processo de impressão de tipo móvel. Bi-Cheng desenvolveu um processo de impressão no qual o texto escrito podia ser copiado com o uso de tipos de caracteres formados, sendo feitos de material cerâmico ou de argila. O método de impressão de tipo móvel viria a ser melhorado por Johannes Gutenberg. Nesse sentido, vale lembrar que na Idade Média, os livros eram considerados objetos de imenso valor e, por isso, acessível somente para uma pequena parte da população, a nobreza e o clero. Além disso, muitos livros eram considerados impróprios pela Igreja Católica, que dominava o cenário do medievo. Essas obras foram reunidas num livro denominado Index Librorum Prohibitorum, ou Índice dos Livros Proibidos. Com isso, a maioria dos livros era sobre a religião, enquanto outros de história, astronomia, literatura e filosofia ficava restrito a um número menor ainda de pessoas. Nesse contexto, é importante destacar que a maioria das pessoas não sabiam ler ou escrever, o que dificultava ainda mais a disseminação desse conhecimento, guardado nas bibliotecas a esse número seleto de pessoas. Um fato muito importante que ocorreu em fins da Idade Média, ou ainda da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, foi o surgimento da imprensa, em meados do século XV. Na Europa, fatores como o declínio do sistema feudal, o surgimento da burguesia, a reforma protestante foram afastando as imposições da Igreja e abrindo um leque de possibilidades para as pessoas que ao mesmo tempo se sentiam impossibilitadas de expressarem suas opiniões. Esses acontecimentos impulsionaram a elaboração de métodos de impressão tal qual a prensa móvel, já descoberta na China por Bi-Cheng e melhorada pelo alemão Johannes Gutenberg. A partir da sua técnica, aperfeiçoada dos asiáticos, Gutenberg produziu o primeiro livro na Europa, denominado a Bíblia de Gutenberg, com tiragem de 180 exemplares. Esse sistema de impressão, jamais antes visto pela população europeia, foi o impulso necessário para permitir o acesso aos livros ao restante da população. A partir daí, a popularização do livro ganhou força no mundo inteiro, considerado atualmente um dos objetos mais importantes de acesso ao conhecimento. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre a história dos livros. Só lembrando que esse contexto histórico é muito mais complexo do que o que foi mostrado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.